A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu estou passando aqui nesse dia de domingo para deixar uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vem de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, que nos diz o seguinte: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, nós vemos que nessa ocasião o Senhor Jesus Cristo foi na alfândega, para ser mais preciso, na coletoria de impostos, buscar um dos seus futuros discípulos, Mateus, um homem publicano, coletor de impostos. Nós sabemos que a Bíblia nos conta que os coletores de impostos que trabalhavam para o Império Romano, eles roubavam, eles defraudavam, eram pessoas ímpias, pecadoras, mas nós vemos que esse homem, ao ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele largou aquele cargo, ele abandonou o seu pecado de roubar, de defraudar, de cobrar juros e impostos abusivos, realmente roubar os pobres e os judeus. Mas nós vemos também que os fariseus, que eram pessoas religiosas da época, perguntam aos discípulos do Senhor Jesus Cristo por que se o Senhor Jesus Cristo dizia ser o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus, ele era santo, por que ele comia com pecadores? Os fariseus, os religiosos da época, perguntaram isso, E o Senhor Jesus Cristo diz que ele não queria sacrifício, mas queria que os fariseus, os religiosos da época, aprendessem que era misericórdia, que ele não havia vindo para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que eu vejo nesse texto, primeiramente, é que o religioso, até hoje, eles trabalham muito com o legalismo. Não, porque se eu for bom, Deus vai me abençoar, porque se eu guardar toda a lei, se eu não roubar, se eu não matar, se eu não adulterar, Deus vai me abençoar, Deus vai gostar mais de mim do que do meu irmão. Isso é o legalismo. Nós sabemos que Deus nos ama incondicionalmente, independente de pecado, de qualquer coisa. E isso pela graça, o favor imerecido de Deus, que nós obtivemos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo nós nos tornamos agradáveis aos olhos de Deus. Mas os fariseus, eles também não sabiam o que era misericórdia. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que queria misericórdia, ou seja, dar chance para talvez quem não merecia se arrepender dos seus pecados. Nós vemos que inúmeras vezes na Bíblia, prostitutas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo se converteram dos seus pecados. A mulher do cântaro, que foi tirar água do poço, teve um encontro com Jesus, ela era adúltera, ela se converteu, ela se arrependeu. Nós vemos Zaqueu, que era um homem publicano, que assim como Mateus, roubava, defraudava, extorquia os pobres e os judeus, que quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele se converteu, ele realmente se arrependeu dos seus pecados, de tanto que ele vendeu todos os seus bens e deu metade de toda a riqueza que ele tinha aos pobres, e restituiu 4 vezes mais o valor que ele havia defraudado das pessoas. Então, o Senhor Jesus Cristo diz claramente que ele não veio chamar o justo, mas sim o pecador, o arrependimento. O religioso, ele trabalha muito com o legalismo, ele acha que as obras dele tornam ele agradável a Deus, mas nós sabemos que Deus nos ama incondicionalmente, apesar dos nossos pecados, e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, o seu sangue derramado, foi para pessoas pecadoras, não foi para o justo. A Bíblia diz isso, pessoas pecadoras como eu e você. Eu era viciado em drogas, eu era viciado em álcool, eu era viciado em cigarro, eu ia em macumba, eu era totalmente perdido no pecado. Mas pelo sangue, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, por conhecer o amor, a misericórdia, o que nós não merecíamos, ter a chance de se arrepender dos nossos pecados,
eu larguei tudo isso para seguir o Senhor Jesus Cristo e vim pregar o Evangelho, né? Então, é para pessoas como eu. Talvez você é uma pessoa alcoólatra, é uma pessoa que fuma, que bebe, que se prostitui, que mata, que rouba, que adultera. Foi para você que o Senhor Jesus Cristo veio para, através do sacrifício, do sangue dele derramado naquela cruz, para que eu e você tenhamos chance de conhecer o amor, a misericórdia, a bondade, né? E a importância, meus irmãos, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, né? Porque se nós não nos arrependermos, não desejarmos termos uma vida nova, um novo entendimento, um novo coração, um novo discernimento, caso o Senhor Jesus Cristo venha para julgar a humanidade, que ele virá. Em algum momento ele virá, a gente não sabe quando, né? Mas se ele vir hoje, amanhã, né? Eu e você iremos ser jogados no lago de fogo, iremos sofrer, iremos padecer, e ainda que o Senhor Jesus Cristo não venha hoje, não venha amanhã, não venha o mês que vem, se eu e você morrermos em pecado, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós iremos para o inferno, né? O inferno todo mundo sabe que é um lugar de dor, de tormento, onde pessoas gemem, gritam, né? Mas por não terem confessado o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, por não terem se arrependido dos seus pecados, né? Por não terem aceitado a chance que nós tivemos através do sacrifício, da misericórdia que ele exerceu naquela cruz, ser convertido dos seus pecados, essas pessoas foram para o inferno. Então, meus irmãos, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ladrões, prostitutas, pessoas viciadas, idólatras, feiticeiras, como eu fui, né? E talvez você tenha algum desses pecados, né? Foi pela minha e pela sua vida que o Senhor Jesus Cristo fez aquele sacrifício naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, né? E receber a salvação eterna, o perdão dos nossos pecados. Eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, através desse vídeo, que não importa qual seja o seu pecado, né? Nós temos a história de Saulo de Tarso, que era um homem que perseguia os cristãos, né? Que ele perseguia todo aquele que confessava que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Esse homem, nos dias atuais, seria tido como um serial killer. Ele matava, ele prendia, ele torturava os cristãos. Até que certo dia esse homem está indo para Damasco com carta para prender os fiéis, os seguidores de Cristo, né? E o Senhor Jesus Cristo aparece para esse homem num resplendor de luz e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Esse homem cai cego durante 3 dias. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo manda um discípulo chamado Ananias orar por ele, né? Então as escamas caem dos olhos de Saulo de Tarso, né? Ele passa a ser cheio do Espírito Santo e muda de nome, né? Ele se torna o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Ele passa a pregar o Evangelho. Ele foi um dos homens que mais disseminou a igreja, né? Mesmo antes do encontro de Jesus, ele ser um perseguidor, um assassino de cristãos. Quando ele teve o encontro com Jesus Cristo, ele passou a pregar o Evangelho, a construir igrejas, né? Ele foi um dos homens que mais escreveu livros na Bíblia, né? Então nós vemos que há esperança para qualquer um homem que perseguia, que prendia, que torturava os cristãos, se converteu, se arrependeu dos seus pecados e assim se tornou muito mais cristão do que muitos religiosos que talvez não cometeram a metade dos pecados que ele cometeu, mas ele deu a vida dele, né, pelo Evangelho. Ele se sacrificou, ele não casou, ele viveu a vida dele sendo escravo de Cristo, pregando, construindo igrejas, disseminando o Evangelho, né? Então nós vemos que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo não há pecado. Escuta o que eu lhe digo, não há pecado que talvez você cometa hoje, que se você estiver disposto a largar, seja a prostituição, seja o homicídio, seja o roubo, seja a feitiçaria, né? Você pode, né? Você deve largar, porque o Senhor Jesus Cristo deu o sangue dele, deu a vida dele naquela cruz para pessoas como eu e você, pecadoras, falhas, idólatras, mentirosas, ladrões, prostitutas, feiticeiros, né? Pessoas dispostas a se arrependerem de seus pecados e terem uma nova vida, e vida em abundância e vida eterna, né? Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo, o selo, a garantia, a certeza, né? Que nós iremos habitar juntamente com o nosso Criador na morada celestial, né? E que em algum momento o Senhor Jesus Cristo irá voltar, né, para julgar a humanidade.
aquelas pessoas que não se arrependeram de seus pecados, essas pessoas serão jogadas no lago de fogo, irão gritar, irão gemer, né? Mas Deus vai dizer, olha, eu enviei profetas para conscientizar vocês, né, que havia possibilidade para se arrepender, para se converter, mas vocês não quiseram, né, preferiram seguir as suas más obras. Então, através desse vídeo de hoje, né, independente se o Senhor Jesus Cristo voltar daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, você pode ser que Deus decida recolher você, né, antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Então, ainda que o Senhor Jesus Cristo não volte tão cedo, eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque se nós não se arrependermos, quando nós morrermos, partirmos dessa vida terrena aqui, né, formos para a eternidade, se nós não tivermos nos arrependido dos nossos pecados, se nós não tivermos confessado o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né, não tivermos sido batizados com o Espírito Santo, nós vamos para o inferno, né? Nós vamos gemer, nós vamos chorar, nós vamos clamar por misericórdia em meio ao fogo que nunca se apaga, em meio aos insetos, às larvas, o tormento, né? E não vai ter quem nos console, nós estaremos distantes da graça e da misericórdia de Deus. Então, nesse dia de hoje, meu irmão, que através dessa palavra você possa se conscientizar, né? Que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que é para mim e para você, pessoas falhas, pecadoras, mas pessoas que estão dispostas a se arrependerem de seus pecados e terem uma vida nova de santidade, de obediência e de amor a Deus. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.